O santo do dia 7 de janeiro. Hoje vamos conhecer a história de vida de São Raimundo. São Raimundo nasceu no castelo de Penaforte, em Barcelona, na Espanha, no ano de 1175. Seus pais originavam dos antigos condes de Barcelona. Eram aliados do rei Aragão. Desde cedo, muito dedicado aos estudos, ele se especializou em Bolonha, na Itália, na universidade, onde se tornou também reconhecido como mestre e doutor. Deixou aquela realidade que tanto amava para obedecer ao bispo de Barcelona, que queria como cônego. Ele prestou este serviço até discernir o seu caminho à vida religiosa. Foi quando entrou para a família dos religiosos dominicana, que continuou em vários cargos de formação, mais aberto à realidade e às necessidades da Igreja Católica, onde exerceu o papel de teólogo do cardeal bispo de Sabina. Também foi legado na região de Castela de Aragão. Depois transferido para Roma por Vaticano, ocupou vários cargos. Ele não buscava nem tinha em mente projetos de ocupar este ou aquele serviço, mas foi fiel àquilo que davam a ele como trabalho para a edificação da Igreja Católica na Cúria Romana no Vaticano, quando os cargos ligados à teologia do direito canônico, um homem de prudência de governo. O seu último cargo foi de penitenciário-mor do Sumo Pontífice. Quiseram até escolher como arcebispo, mas nessa altura ele voltou para a Espanha. Quis viver no seu convento em Barcelona como um simples frade. Mas os reis e o Papa, tantos outros, sempre recorriam aos seus discernimentos, seus conhecimentos na área do direito canônico. São Raimundo escreveu a respeito da casuística, enfim, pelos escritos, pelos ensinos e pela invertida numa ação de mestre e missionários, pois tinha consciência de que precisava de missionários bem formados para que uma evangelização saísse bem eficaz e fluísse. Ele não fez nada sozinho, contou com a ajuda de São Tomás de Aquino, ajudou outro a discernir a vontade do Senhor, como São Pedro Nolasco, que estava discernido a uma fundação de uma nova ordem consagrada a Nossa Senhora de Mestres. Os mercedários, homens humildes que se fez servo, foi escolhido como superior geral dos dominicanos, homem de pobreza e obediência e pureza, homem de oração. São Raimundo faleceu em Roma em 1275 com 100 anos de idade. Consumido pela obra do Senhor, à beira do seu túmulo realizou-se vários milagres. Alguns foram descritos na bula de uma canonização realizada em 1601 pelo Papa Clemente VIII. Veja os outros santos e beatos celebrados no dia 7 de janeiro. Em Melniv, na Armênia, hoje Matauan, que pertence à Turquia, São Policuto, mártir, faleceu no ano de 250 pela perseguição do imperador Décio, no ano de 250. Décio perseguiu os cristãos para que todos fizessem adoração aos deuses pagãos e renunciasse à fé da Igreja Católica e ao cristianismo. Mas Policentro recusou e foi martirizado em Metzi, na Armênia, hoje atual Turquia. Em Nicomédia, na Bitna, hoje Izmit, na Turquia, a paixão de São Luciano, presbítero e mártir da Igreja Católica em Antioquia no ano de 312, aonde foi perseguido e martirizado pelo imperador Licínio e possuía em Norico, atual Benevera, a comemoração de São Valentim, bispo de Recife. Faleceu de morte natural em 450, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, convertendo muitas pessoas ao catolicismo e ao cristianismo. Em Pávia, na Liturgia, região da Itália, São Crispim, bispo, faleceu no ano de 467, mas foi um dos grandes santos da Igreja Católica, aonde converteu muitas pessoas para o cristianismo, para a Igreja Católica no ano de 467. Em Cruz, no território de Avense, atual Suíça, São Valentiano, bispo, faleceu de morte natural em 548, mas fez um belíssimo
trabalho na Igreja Católica, aonde evangelizou, organizou-se os trabalhos ali na Suíça e converteu muitos pagãos para o cristianismo, para a Igreja Católica, e ele faleceu em 548. Em Sogrenec, juntos a Limoges, Acna, hoje atual França, São Título, aonde faleceu no ano de 702, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica. Em Constantinopla, hoje Istambul, capital da Turquia, São Ciro Bispo, faleceu em 714, mas foi um dos grandes patriarcas da Igreja Católica. Lembrando que patriarca para o Oriente é o mesmo título de Papa para o Ocidente. Zelou e cuidou da Igreja de Constantinopla, guiando os cristãos naquela região, sucessor do apóstolo André, e aonde se dedicou-se à evangelização, onde converteu muitas pessoas de Constantinopla para o cristianismo, para a fé católica, e sempre unido à Sé Apostólica de Vaticano. E faleceu de morte natural em 714. Em Les Monuts, na Gália, hoje atual França, São Aldérico, bispo, faleceu no ano de 856, aonde trabalhou pela evangelização, pelos cuidados dos necessitados e converteu muitos pagãos para o cristianismo, para a Igreja Católica na Gália, atual França. Faleceu de morte natural em 856. Na floresta próxima região de Dinamarca, São Canute-Levard, Duque Suez, faleceu em 1137, se converteu ao cristianismo, à Igreja Católica, se dedicou-se à evangelização, a cuidar dos necessitados e veio a falecer de morte natural em 1137. Em Palermo, na Itália, a morte do beato Mateus Guimara, bispo da Ordem dos Menores. Faleceu em 1451, mas fez um belíssimo trabalho na Igreja Católica, defendeu a Igreja Católica em meio à heresia cátara e conseguiu converter muitas pessoas ao catolicismo, ao cristianismo. Em Susata, no Japão, os beatos Ambrósio Fernandes foi martirizado no ano de 1610 pelo rei do Japão, pelo imperador japonês, que perseguiu e matou Ambrósio Fernando em 1620 por evangelizar, por levar o evangelho ao nosso Senhor Jesus Cristo ao povo japonês, e teve como a sentença o martírio em 1620. Em Aboiu, localizado no Tosquim, no Vietnã, São José Tuan, que faleceu em 1822 pelo imperador vietnamita, que perseguiu e matou por propagar a fé católica, por propagar o cristianismo e por converter várias pessoas no Vietnã ao cristianismo, à Igreja Católica. Em Lex, na Bélgica, a beata Maria Teresa do Sagrado Coração, que faleceu de morte natural em 1876. Ela fundou a Congregação das Filhas da Cruz. Faleceu de morte natural em 1876. Esses foram os santos e beatos celebrados no dia 7 de janeiro, dia em que a igreja também comemora dia de São Raimundo,